Não, tá bom. Glória a Deus. Amém. Pode ser, meus irmãos. Queria só que o rapaz do som melhorasse o retorno. Eu vou falar um pouco paulatino, obrigado, é o som. Queridos, nós queremos louvar a Deus pelas vossas vidas, agradecer à igreja pelo convite, ao pastor Alex, agradecer ao presidente da convenção. Amém, obrigado. É só na frente, eu acho. Obrigado. E nós queremos agradecer a Deus pelas vossas vidas. Como já falou o pastor Alex, nós somos ali do Maranhão e é um prazer estar aqui convosco. Quando ele me passou o tema, eu olhei, seja feita a tua vontade. É muito pesado essa temática, principalmente para falar para jovens e adolescentes, porque eu sei que o universo do adolescente, na atualidade, ele tem uma perspectiva bem dinâmica, e muitos jovens também. Mas eu quero que você, em pouco tempo comigo, abra a sua Bíblia. Você que trouxe a Bíblia, se você trouxe a Bíblia, se tem ela no celular, vamos abrir em Jó 42. Jó 42, verso 1 a 6. Louvamos a Deus pela vida do pastor que estava ministrando, pastor Jeremias, Deus abençoe. É acústica. Muito bem. Jó 42, versos 1 a 6. Eu vou ser breve, mas eu queria que cada jovem agora olhasse para mim, adolescente, olhasse para mim, e quando terminar a leitura, você seguisse comigo. Diz assim, Jó 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz, quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse versículo 2, ouçam bem aí vocês, olha, é o preferido para quem gosta de dizer que tudo vai acontecer amanhã, que tudo vai dar certo, que nada de mal vai te acontecer. Verso 2, bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando eu entrei aqui, que eu vi essa camisa de vocês, com essa temática, seja feita a tua vontade, ela é tão linda, gente, jovens, adolescentes, mas isso carrega um peso tão grande que vocês nem imaginam. Eu quero falar sobre na vontade dele, diga comigo só para memorizar, na vontade dele. Mais uma vez, bem forte. Na vontade dele. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 6:10, está escrito:
na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas viver a vontade de Deus em um mundo que tem duas perspectivas não é fácil. Qual é a perspectiva do mundo? A primeira perspectiva do mundo é que você tem um viver que é direcionado por psicólogos, psicanalistas, sociólogos, filósofos, ateus. É a filosofia do mundo. E é difícil viver a vontade de Deus quando se tem diferentes opiniões. Vocês estão me ouvindo aqui. Vocês acabaram de ouvir um pastor também pregar aqui. Mas eu sei que cada um de vocês tem um ídolo pastoral. Talvez você esteja aqui hoje, nessa tarde, e talvez até dissesse: eu queria que o pastor que sabe pregar para jovem estivesse aqui. Eu queria que aquele pregador coach estivesse aqui. Livros para jovens com conselhos de como viver a adolescência, como viver a mocidade. Mas olhe para cá. Nenhum livro te ensina a ter caráter. Nenhum livro te ensina a casar. Quem de vocês já leu um livro sobre casamento e na hora que terminou de ler se casou? Se um livro ajudasse você a casar, por exemplo, como arrumar uma namorada. Eu sei que você já leu um livro, 10 passos para arrumar uma namorada. Mas quando tu termina 10 passos, tu consegue a namorada? Livro não é mágica. Livro não é mágica, ele não vai te dar namorada, ele não vai te dar casamento. Livros são orientações. Agora, você tem um mundo, ouçam bem, você tem um mundo aonde ele tem a ideia dele, a filosofia dele, o pensamento dele. E o pior é que a filosofia do mundo, ela é pecaminosa. É aí que está o problema. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 1:21, Paulo diz assim: que o mundo rejeitou a Deus pela sabedoria que ele se manifestou. Visto que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria que ele se manifestou, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então olha para cá. Respeitamos os psicólogos, respeitamos psiquiatras, respeitamos filósofos, mas para a vida de fé e comunhão com Deus, nenhum deles tem a palavra definitiva para a tua vida. Nenhum. Nenhum. Segundo, o espírito da época. É difícil você viver a vontade de Deus, porque o espírito da época é competitivo. O espírito da época, ele nos leva à impaciência. Eu tenho que crescer, eu tenho que fazer curso, eu tenho que me formar, eu tenho que me casar, eu tenho que ler livros, eu tenho que viver a minha vida. O espírito da época impõe um sistema de vida que não compete, não condiz com a Bíblia. Por que nós temos hoje uma gama de jovens, tão jovens, na adolescência, que estão com depressão? O estilo do espírito de vida hoje. E o maior problema é que quando você atenta para isso, orar e dizer assim: seja feita a tua vontade, é muito pesado. É muito pesado. Então, antes que eu entre no texto, vamos começar aqui com um jovem. Se eu perguntasse para você, jovem, antes de eu começar o texto, eu quero falar 5 coisinhas, só antes de começar o texto. Primeiro, o que é a vontade? O que seria a vontade?
Qual é o conceito de vontade? O que você entende por vontade? Cadê um adolescente aí? Um adolescente que prega, um adolescente que ensina, cadê? Eu quero que vocês, eu vou pregar, mas não vou pregar sozinho não, vou pregar com vocês. Cadê um adolescente que possa vir aqui à frente e explicar para nós o que é vontade? Vem cá, tem que vir aqui. Eu quero um adolescente, pode ser um rapaz e uma moça. Venham aqui, um rapaz e uma moça. Vocês vão pregar. Porque às vezes eu posso falar, mas vocês têm o universo de vocês, têm a vida de vocês, têm um pensamento. Isso, pode vir, pode subir. Vem, pode vir aqui mesmo, aqui é. Isso, pronto, tá aqui. Cadê o microfone aqui para ele? Pode dar aí o microfone para ele. Isso, teu nome é o? Rafael aceitou Jesus hoje. Vamos dar uma salva de palmas aqui para ele, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção, Rafael. Você é um ser humano que tem vontade. Você tem vontade. Todo mundo tem vontade. Vontade de ser rico, vontade de crescer, vontade de prosperar. Mas o que seria vontade para ti? O que você acha, na tua visão, na tua concepção, o que é vontade? Pode falar aí. Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, amém? Isso, pode botar aqui, ó. Isso. Vontade é desejo, né? Vontade, coração. isso. Desejo do meu coração. É desejo do seu coração. Ó, preste bem atenção. Ele está dizendo que vontade é o desejo do... Vamos lá, diga. Ele está dizendo que vontade é o quê? Desejo do coração. Ele está certo ou está errado? Ele está certo ou está errado? Muito bem, ele está certo. Mas a vontade do coração, ela tem que ser dividida, porque tem a vontade do coração com Deus e tem a vontade do coração sem... Entendeu agora? Por exemplo, quando você não era crente, a vontade do seu coração sem Deus é uma coisa. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então ele está certo. O desejo é uma vontade do coração, mas um coração sem Deus, a vontade presta? Não. Não. Tem muito rapazinho aqui que ele tem vontade do coração, vontade de agarrar a menina tudinha daqui. Toda hora ele quer namorar com uma, essa vontade presta? Ela é de Deus ou é do diabo? Tem muita moça aqui que tem vontade, mas a vontade dela é só de namorar com um rapaz rico, só de namorar com um rapaz de uma família poderosa. Se passa um moreninho, se passa um negrinho, se passa um pobrezinho, ela não quer saber. Essa vontade presta? É do diabo. É vontade do diabo. Então a vontade que ele está dizendo é o do coração. Do coração. Teu nome é o? Rafael. Rafael. Está correto. É um desejo. Obrigado, Rafael. Deus te abençoe. Vamos dar uma salva de palmas aí para ele. Prestem minha atenção uma coisa. A vontade, gente, do coração, ela só é boa quando o coração é transformado. Então, o que seria vontade? Olhe bem para cá, antes de eu entrar no texto. Você chega e diz assim: Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só que quando você pega o conceito de vontade, quer dizer desejo, ou que o coração ou a razão te impele a fazer algo. Te impele a fazer algo. E quando a gente estuda sobre vontade, olha bem para cá. Há 4 correntes que apresentam a vontade de uma forma determinada, de modo diferente, que é chamada de perspectivas de liberdade. E eu vou dar aqui um exemplo. A vontade que eles dizem que, na verdade, ela pode ser uma vontade fatalista. Na vontade fatalista, que se explica isso, você vem para o mundo já sendo projetado que você vai ser. Você está aí para sofrer, você está aí para a luta, você está aí para a batalha, você está aí para o sofrimento. Na verdade, o fatalismo, você não tem opção de escolher nada. No predeterminismo, diz que Deus é quem diz o que você vai ser. Lá na eternidade, Deus projeta você
E você já vem para esta vida determinado a ser aquilo que Deus vai querer que você seja. O predeterminismo. O necessarianismo, ele explica diferente. Ele diz que há uma causa e um efeito que faz com que as coisas aconteçam. Não depende da tua vontade. Isso é natural, causa e efeito. Se você for para a expressão que trata do determinismo, envolve a matéria. Então prestem bem atenção que você tem, dentro desse conceito, que é abordado por Strong, um teólogo, e também por Langston, essa vontade, ela não é livre. Por que a nossa vontade não é livre? Porque eles dizem que nós nascemos dentro dessa contextura, seja no determinismo, seja no materialismo, a matéria é quem decide, no necessarianismo. São as questões que eles dizem que moldam ou plasmam a nossa vida, ok? Então você tem o conceito de vontade. Vontade é aquilo que me leva a fazer alguma coisa. Mas a vontade também estaria atrelada à razão. A razão poderia estar ligada à razão. Essa vontade minha, ela é motivada por um motivo livre ou ela é obrigatória? A vontade, ela é livre, gente. A vontade, ela é livre. Os motivos da vontade, eles são levados a eu compreender a questão do caráter. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Se uma moça diz assim, olha, não era a minha vontade eu fazer isso. Se o rapaz diz, não era a minha vontade eu fazer aquilo. Mas se você for para Tiago 1, 13 e 14, a Bíblia diz que cada um é tentado pelo seu próprio pecado. É atraído pelo seu próprio pecado. Ou seja, nem o rapaz, nem a moça pode alegar dizendo, eu pequei por causa do ambiente. Eu pequei por causa da circunstância. Eu pequei porque eu não aguentei. Cada um pode escolher a decidir nos motivos da sua vontade. Se você ler Gênesis capítulo 4, Deus disse assim para Caim, eu sei qual é o teu desejo, matar o teu irmão, mas cabe a ti dominar esse desejo. Entendeu? Porque tem irmão na igreja, tem mocinha na igreja, que diz assim, é porque pastor, eu não aguentei na hora, ele era lindo, era bonito, eu não aguentei. Não, isso é vergonhice tua. O irmão diz, eu não aguentei, é porque o ambiente, não existe força de ambiente para você pecar. Pode contribuir, mas a decisão é livre. Você tem o direito de escolher fazer ou não fazer. E olhe para cá, por que eu disse que é pesado? E aí vocês às vezes me escutam aqui, e eu quero que você entenda bem. Há um filósofo do século aí, já os filósofos do século XIX também 20. John Dewey, por exemplo. John Dewey, ele era um filósofo que ele dizia que tudo é relativista, ou relativismo. Ele dizia que eu é quem decido a minha vontade, a minha verdade. Esses filósofos do século 19 e 20, dessa linha, seguiram uma interpretação do pelagianismo. Agora, prestem bem atenção, jovens e adolescentes. Se eu decido pela minha vontade, e se a vontade depende de mim, aonde fica a vontade de Deus? É por isso que eu disse para vocês aí que essa expressão, seja feita a tua vontade, não é fácil, ela é pesada. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada. E eu vou começar aqui pelo texto. Agora, observem bem. Quando você lê esse texto, ele fala de Jó. E todos nós queremos o versículo 40, o capítulo 42, verso 2. Eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Mas qual é o problema aqui, pastor Zé? O problema
é que aqui você tem um Jó feliz, aqui você tem um Jó alegre. Nesse versículo 1 a 6, você tem um Jó ditoso. Mas por que Jó está feliz e alegre e ditoso, se ainda o cativeiro dele não foi mudado? Observem bem, todos nós gostamos do versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Mas antes de Deus virar o cativeiro, antes de Deus tirar a desgraça que entrou na vida de Jó, Jó já começa a estar feliz. Jó já começa a estar alegre. Jó já começa a estar dinâmico. E a minha pergunta aos jovens e aos adolescentes é: por que Jó estava feliz quando o cativeiro dele não havia sido mudado? Por que Jó estava alegre quando a desgraça ainda não havia mudado e ele estava alegre? Por que Jó estava feliz quando o cenário ainda era de destruição? Observaram isso? Ele começa dizendo: então respondeu Jó ao Senhor. O mais interessante aqui, ouçam bem, é que para você ser feliz, alegre, ditoso, em meio às catástrofes, e aceitar o que Deus quer do jeito que Ele quer, a tua visão sobre Deus precisa ser ampliada. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo bem forte, para memorizar. Para eu, diga, para que eu possa viver e compreender as tragédias, as misérias, as lutas na minha vida, a minha visão precisa ser ampliada. É muito fácil quando alguém chega aqui, olha para cá, jovens e adolescentes. Deus está aqui para dizer que tudo vai mudar. Deus está aqui para dizer que o teu cativeiro vai mudar amanhã. Não adianta cativeiro mudar se tu não conhece o Deus que faz mudanças. Amém, irmãos? Olhe para mim aqui, olhe para cá. Antes de Jó ser alegre, ou melhor, antes de Deus mudar o cativeiro de Jó, ele já estava alegre. Antes de Deus arrancar ele da prova, ele já estava alegre. Porque quando Deus terminou de falar com Jó, Deus perguntou no 38, no 39, no 40. 38 verso 2, 38 verso 3, 40 verso 7. Jó, aonde tu estavas quando eu coloquei os alicerces? Aonde tu estava quando eu criei os animais? Aonde tu estavas quando eu criei a neve? Me diga, Jó. Olhe bem para mim aqui, jovens, olhe para cá. Não converse, olhe para mim aqui, ó. Fazer a vontade de Deus, olhe para mim aqui, não é questão de tu entender a lógica dele. Fazer a vontade de Deus não é a questão do teu mundinho ficar do jeito que tu quer. Fazer a vontade de Deus é um salto no escuro. Fazer a vontade de Deus é você que conhece Ele e diz: trilha, Senhor, o que tu queres para a minha alma e para a minha vida. Se você pegar Gênesis 12, a Bíblia diz: e Deus chamou Abraão e disse, 12 primeiro, vai, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Se você pegar Hebreus 11, 8, a Bíblia diz: partiu Abraão sem saber para onde ia. Deus pegou Jó, olha para cá. Deus pegou Jó e criou um ribuliço, uma situação. A casa caiu, os filhos morreram, a riqueza se acabou. E quando Deus vai falar com Jó, olhe para cá, ele não chegou com aquele tom romântico.
Filho, eu preciso de ti. Meu amado, tu é o amado da minha alma, vem para cá. Eu tenho um grande projeto para a tua vida. Deus não foi com isso para Jó. Deus bagunçou a vida de Jó todinha. Deus sacudiu a vida de Jó todinha. E quando Deus, olha para cá, que Deus não desceu do... Olha, qual é a questão hoje? Quando um adolescente está em crise, quando um jovem está em crise, a primeira coisa que tu quer é um monte. A primeira coisa que tu quer é que alguém bota a mão na tua cabeça e o manto aconteça. É um pulo, é assim. O Jó não teve manto, não teve mão na cabeça, não teve reteté, não teve cai-cai. Com Jó, ele pegou e mostrou o universo. Olhe para o universo, olha para o porco, olha para a cobra, olha para o universo que eu criei. E quando Deus termina de falar, Jó olhou para o universo e diz assim: o que seria do universo sem Deus? Aleluia. Augusto Armstrong diz que você tem que ver o milagre de Deus no universo. Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus. Quando Deus terminou de falar com Jó, a visão de Jó foi ampliada. Mas como é que a visão dele foi ampliada? Só porque ele mostrou o universo. Quando Deus começou a mostrar o universo, os animais, a fauna, a flora, Jó então abriu a boca e disse: esse Deus que fez esse universo tão grande, o que seria do universo sem esse Deus? Olha para cá. Quando Jó passa a ter alegria, quando Jó passa a ter gozo, antes de Deus mudar o cativeiro dele, porque não adianta, olha para mim aqui, Jó, olha para cá, irmão. Não adianta tu ter casa boa, não adianta tu ter curso universitário, não adianta tu ter grandeza, não adianta tu ter ministério grande, sem que primeiro tu conheças a Deus. Quem conhece a Deus sempre tem vitória. Quem conhece a Deus tem uma visão ampliada. Queridos, quando Deus terminou de mostrar o universo para Jó, Jó ficou maravilhado. Por quê? Porque Jó passou a ter uma visão do que era o mundo, do que era a terra, do que era o cosmos, do que era o universo. Mas ele passou a ter uma visão de quem era o Criador. O que foi que Jó viu, adolescentes, jovens? O que foi que Jó viu quando Deus mostrou a criação do universo? Beleza. O que foi que Jó viu quando Deus mostrou a criação do cosmos? Harmonia. O que foi que Jó viu quando Deus mostrou a criação do universo? Sabedoria. O que foi que Jó viu quando Deus mostrou a criação do universo? Perfeição. O que foi que Jó viu quando Deus mostrou a criação do universo? Poder grandioso. O que foi que Jó viu quando Deus mostrou a criação do universo? Poder absoluto. Quando ele viu tudo isso, ele pensou que ia compreender Deus. E quando Deus mostrou o universo, que ele viu a grandeza do universo, olhe para cá, piorou o negócio. Porque ele compreendeu o que era o universo. Mas quando ele olhou para o universo, ele viu o tamanho do Deus que era misterioso. Tem irmão que tudo dele é assim. Agora eu falei com Deus, Deus me disse assim, 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 assim. Agora Deus falou isso aqui assim, assim, assim. Jó, quando terminou de falar com Deus, a cabeça dele ficou ainda mais embaraçada. Diga comigo bem forte: Deus é mistério. Agora, pastor Ziel, e aonde é que está o segredo de fazer a vontade de Deus? Olhe para cá. Tu tens duas vontades, a vontade do mundo e a vontade de Deus. Na vontade do mundo quem manda é o teu coração. Na vontade do mundo quem manda é o teu querer. Na vontade do mundo quem manda é o teu desejo. Na vontade do mundo quem manda é a tua filosofia.
Na vontade de Deus, quem manda é Deus. E quando ele diz assim, seja feita a tua vontade, não peça explicação, não peça nada, só diga para ele, Senhor, é o que tu quiseres, porque eu sei que tu tens sabedoria em tudo o que tu fazes. Tem um filósofo chamado Schopenhauer. Schopenhauer era um filósofo pessimista. Só que ele dizia que a vontade não está atrelada ao intelecto. Ele chamava isso de vontade impessoal. Aliás, pessoal. A vontade impessoal, ela seria aquilo que era absoluto. Ele chamaria isso como se fosse uma força superior, um Deus. Então Schopenhauer, ele era muito negativista, mas ele era melhor do que os racionalistas. Um exemplo é que ele dizia que a vontade do querer, o homem é uma vontade de querer, o homem não é só racionalidade. Ele diz que até a racionalidade é querer. Olha o que ele diz. Porque se você pegar um filósofo chamado Kant, que criou a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, na crítica da razão pura, Kant falava do intelecto. Na crítica da razão prática, ele falava da vontade que conhecia a realidade diante de si. O homem conhece a realidade diante de si. Agora, nós não somos apenas racionais, dizia Schopenhauer. Nós somos um ser que quer e que deseja acontecer. Nós somos um ser de vontade. E quando ele falava que nós somos seres de vontade, ele estava dizendo que quem manda é a vontade. Quem manda é a vontade. Por que eu estou colocando isso aqui, igreja, jovens e irmãos? É porque lá fora as pessoas buscam explicação para a vontade, como Kant, como Nietzsche, como Schopenhauer. Mas a vontade de Deus, ela não pode ser questionada. A vontade de Deus é que Ele decide do jeito que Ele quer. Quando Jó abre a boca e diz assim, olha, agora, Senhor, eu sei que tudo tu podes. Isso é lindo. Às vezes eu posso abrir a minha boca e dizer assim, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Ele faz o que Ele quer. Não foi assim que Jó disse. Quando Deus mostrou o universo, quando Deus mostrou sabedoria na criação, quando Deus mostrou a glória dele na criação, aí Jó se rendeu e disse assim, agora, Senhor, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Só que quando Jó disse isso, gerou dois sentimentos na vida de Jó. O primeiro sentimento que gerou na vida de Jó foi um sentimento positivo. Qual foi o pensamento positivo, pastor Ziel? Ele sentiu alegria, gozo pelas obras criadas. Mas ele também sentiu tristeza. Como que ele sentiu tristeza? Ele sentiu vergonha, porque ele não compreendeu. Ele sentiu vergonha, porque antes ele havia falado tanta coisa que não era correta. Ele se precipitou, ele se avexou. Então Jó sentiu vergonha do que ele disse. Impaciência, vexame, palavras sem sentido. E quando Deus mostrou o universo, duas coisas Jó disse. Primeiro, eu estou com vergonha de tudo que eu disse, sem saber quem era Deus. Mas ele ficou alegre, ele ficou feliz, porque ele passou a reconhecer a grandeza de Deus. O interessante é que, quando você olha para o hebraico, Yadaat, você tem aí esse verbo, Yadati kilhol, tuhal velo batser. Quando ele diz esse verbo,
Yadati, ele está dizendo: agora eu aprendi a te conhecer, eu aprendi a te olhar. Esse verbo aí, yadá, é o verbo conhecer. Quando é que você pode fazer a vontade de Deus? Quando é que um jovem pode entrar no quarto dele, uma moça pode entrar no quarto dela e dizer: seja feita a tua vontade? Só se ela conhecer a Deus, só se você conhecer a Deus. Depois que Jó olha para o universo, depois que Jó vê a grandeza de Deus no universo, ele diz: se esse Deus é capaz de criar tudo, ele tem a capacidade de fazer o que ele quiser com a minha vida. Jó viu a sua pequenez, Jó viu a sua insuficiência. Qualquer irmão pode pegar isso aqui hoje num culto de vigília ou num culto de poder e dizer assim: eu sei que tudo tu podes. Mas não é assim não. Quando ele abre a boca e diz: eu sei que tudo tu podes, ele foi trabalhado, ele ampliou a visão dele. Quem vive na vontade de Deus, a casa pode pegar fogo, o mundo pode se desmoronar, tudo pode se acabar, mas você levanta a mão e diz: eu estou na vontade dele, ele é quem cuida da minha vida. Queridos, e é muito interessante esse verbo Yahol do hebraico, que está aí, olha, é Kilhol. Esse verbo aí é o verbo capaz, é o verbo prevalecer, é o verbo vencer, é o verbo resistir. Jó estava dizendo: tu és o Yahol, tu és o Deus que ninguém impede quando tu queres agir. Ninguém te vence, ninguém te destrói, ninguém é capaz para te vencer. Era isso que ele estava dizendo. Era isso que ele estava ensinando. Então, a partir de agora, olhe para cá, moço, olhe para cá, rapaz. Deus ampliou a visão de Jó. E como foi que ele ampliou, pastor? Só mostrando o universo. Tem irmão que fica orando: Senhor Deus, eu quero que tu me mostre mais, eu quero que tu me mostre mais, eu quero que tu me mostre. Olha o universo. Senhor, me dá uma palavra nova. Olhe para a Bíblia, tudo o que tu precisa está na Bíblia. Eu pensei que quando Deus fosse falar com Jó, Deus ia sacudir tudo, ia tremer os montes, ia fazer não sei o que. Ele só falou dizendo: olha para a porca, olha para o cachorro, olha para a cobra, olha para o jumento, olha para o rinoceronte, olha para a natureza, olha para a árvore. Quem é que faz isso? Yahol é o Deus que ninguém vence, é o Deus que tudo pode. Aleluia, aleluia. Gênesis 18, 14. O anjo chega para Sara, é o Yahol. Deus chega para ela e manda o anjo lá e diz: daqui a determinado tempo, por este tempo, Sara, tu darás à luz um filho, porque não há nada impossível para Deus. Se você conhece a grandeza de Deus, se você conhece que Ele é quem faz tudo, se você conhece que Ele é que está no comando, te aquieta. Aleluia. E nenhum dos teus propósitos, olha aí essa expressão, mesimá no hebraico, sabe o que quer dizer? Quer dizer plano,
trama. Não tem homem na terra, não tem líder na terra, não tem filósofo na terra, não tem diabo e nem demônio que pode impedir o plano que Deus tem para a tua vida. Levanta a tua mão e diga isso bem forte. Pode dizer na autoridade de Deus: não tem. Não, mas diga com a autoridade: não tem diabo, demônio, homem, sistema que possa impedir o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Dá mais retorno aí, por favor, aqui. Eu estava dando uma palestra para uns 2.000 alunos. Obrigado. E quando eu cheguei nessa palestra, era um bocado de adolescente, assim como vocês, não estava dando as horas para a palestra. Eu já sei como é isso. Eu olhei para uma moça e eu perguntei: moça, o que tu queres ser na vida? Olha para mim aqui. Ah, pastor, a vida... Olha aqui, ó, olha para cá. Explicando Sartre, explicando Heidegger. A vida é uma náusea. A vida é assim na universidade. Você nasceu para ser encaminhado para a desgraça. A vida a gente caminha para a desgraça, para a morte. Segundo o existencialismo, você nasceu dentro de um sistema. Querer não é poder. Mesmo que você queira, tem um sistema que te domina. Olha, você faz parte de um mundo onde os homens mandam. É verdade. Só que o mundo se esquece que tem o Yahvé, que é o Yahol. É o Deus que tudo pode. Ah, pastor, é porque eu sou essa negrinhazinha, eu sou da favela, eu não posso ser ninguém. Cadê o teu Deus? Eu nasci pobre, eu moro na favela mais pobre do Rio de Janeiro. Cadê o teu Deus? Eu sou a mocinha mais feia da igreja, nenhum rapaz vai querer namorar comigo. Cadê o teu Deus? Ah, eu não cresço ali na igreja, o sistema é forte. Teu Deus quebra sistema. Cadê teu Deus? Levanta a tua mão e dá o maior glória para Ele aqui nesta tarde. Bastou Jó olhar para o universo, a visão dele foi ampliada, a visão dele aumentou. Aí ele abriu a boca e gritou: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Prestem bem atenção, que antes dele receber algum benefício, foi que ele abriu a boca para dizer que Deus era tudo isso. Mas há uma coisa mais interessante aqui. Quando Jó percebeu que o universo lhe ensinava, a visão foi ampliada e ele cresceu em conhecimento. Olha para cá, jovem, adolescente, meus irmãos, prestem bem atenção. Que às vezes nós queremos o poder, nós queremos a glória, mas a primeira pergunta é: você já cresceu no conhecimento? A tua visão sobre Deus já foi ampliada? Jó mudou espiritualmente e Jó mudou intelectualmente. Ele disse assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Tem jovem aqui que é que nem um pula, grita, ele faz tudo, mas a minha pergunta é: esse teu pulo, tu conhece o Deus que tu está pulando para ele? Tem jovem aqui que ele é animado para fazer isso, para fazer assim, para fazer assim. Tu conhece Deus?
Tinha uma mocinha lá na casa de Naamã, que o homem cheio de tumores ia passando dentro de casa, uma adolescente. Aí ela disse: esse homem aí tivesse diante do profeta que há em Samaria, o profeta Eliseu, ele ia ser curado da sua lepra. O que aquela menina sabia? Ela sabia quem era o Deus de Eliseu. Ah, pastor, é porque o mundo do adolescente é complicado. Olha para cá. Se você pegar as correntes dos pedagogos, eles vão dizer: o mundo do adolescente é complicado, a questão dos hormônios estão em alterações, mudança. O adolescente que conhece a Deus, ele não dá problema, ele glorifica, ele sabe esperar, porque ele conhece a Deus. Jó cresceu no conhecimento, cresceu na espiritualidade. Olha para cá, espiritualidade sem conhecimento não vale nada, meu irmão. Tu pode ser um crente elétrico, que na hora que alguém começa a cantar, tu já fica elétrico, mas se tu não conhecer Deus, não vale nada. E conhecer Deus é conhecer a Bíblia. Cadê tua Bíblia? Levanta aí, cadê tua Bíblia? Deixa eu ver se tu está trazendo Bíblia. Cadê? Levanta a tua Bíblia aí. Sacode ela assim, deixa eu ver. Isso, agora preste bem atenção. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quem foi que já leu na Bíblia? Olha a vontade de Deus aí para você, moça. Quem foi da moça ou rapaz que já leu na Bíblia assim: se case com fulano de tal, com essas características aqui que vai dar certo? Quem já leu na Bíblia isso? Quem já leu? Me levante a mão aí. Olha para cá. Quem já viu a história de alguém dizer assim: a fulana de tal casou com um jovem da igreja, era pregador, era de oração, mas o casamento se acabou? Quem já viu isso na igreja? Levante a mão quem já viu. Aí se você me pergunta: pastor, e não era vontade de Deus? Era, mas qual é o problema? É que a Bíblia nunca vai te dizer assim: olha, case com um jovem que ora muito. A Bíblia nunca vai te dizer. A Bíblia nunca vai dizer: case com um jovem que gosta de monte. Agora, se tu abrir a Bíblia, ela mostra o propósito do casamento. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma ajuda. A primeira coisa, olha como é que Deus ensina, olha para cá. É por isso que eu disse: negócio de fazer a vontade de Deus é pesado. Você nunca vai ler na Bíblia Deus dizendo: ore muito que tu vai casar. Mas tu vai ler na Bíblia que se tu quiser casar, tem que procurar uma mulher que quer ser auxiliar. Tu entendeu agora o mistério? Quando tu olhar para ela, não olha logo para a coxa dela, não olha logo para o cabelo dela. Quando tu olhar para ela, olha nos olhos dela e diz a ela: minha gatinha, tu está pronta para ser minha auxiliadora? Olhe para ela e pergunte Efésios 5:22. Tu estás pronta para ser submissa? É assim que a Bíblia ensina. Aí tu olha para ele e diz assim: eu estou, meu amado. Olha para cá, olha para cá. Eu estou, meu amado. Eu quero ser submissa a ti. Eu quero ser auxiliadora. Aí tu pergunta para ele: meu amado, tu estás pronto para ser Ruth 3:9? Aí ele vai dizer: como é Ruth 3:9? Boaz pega a capa e chama Ruth e diz: vem para cá que eu vou te cobrir com a minha capa. Vocês sabem qual é o problema? O problema é que eu só quero assim:
Senhor Deus eterno, abre a porta para mim, Pai. Eu quero me casar com a fulana. Ela canta bem, ela prega bem, ela é um instrumento na tua casa. Senhor, eu quero casar com Pedro. O Pedro é no monte direto. O Pedro é da Bíblia. A Bíblia nunca manda assim. A Bíblia manda tu olhar para ele e pergunta: tu estás pronto para ser o protetor da tua mulher? Botar a capa nela? É assim. Tem um bocado aí que é espiritual, é do fogo, é do manto. O bicho é mais ignorante do que o Satanás. Sim ou não? É ignorante, é saliente, é teimoso. Aí tem irmã que diz: pastor, e eu não sei onde eu errei, porque ele era de oração, ele era do manto, ele era do fogo, ele era... Sim, mas ele não é o homem de Efésios 5, que diz: marido, sacrifique-se pela sua esposa. Será se o teu namorado, tu pode olhar para ele e perguntar: meu bem, tu está pronto para se sacrificar por mim? Pergunta para ele. Tem deles que a mulher, quando ele casa, que a mulher está buchuda, ele fica deitado assistindo televisão, ela diz: meu bem, compra bem ali um cachorro quente para mim, que eu estou com dor nas pernas. Ele diz: vai tu mesmo, mulher. A Bíblia, ela te dá princípios. A Bíblia não te dá receita, dizendo as características do rapaz ou da moça. Ouçam bem, Jó cresceu no conhecimento. Eu quero pedir a cada jovem aqui: leia a Bíblia, jovem. Leia a palavra. Estude, seja um jovem com conhecimento. 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento. Depois que Jó olha para o universo, vê a beleza, a sabedoria, vê que tudo Deus pode, ele é liberto da sua pequenez. Ele é liberto do seu mundinho. Ele é liberto da sua hermenêutica. Olhe para cá, tem hora na crise, tem hora na luta, tem hora na prova, que tu não precisa do melhor conselho do teólogo, que tu não precisas do melhor conselho do pastor, ainda que seja válido. Tem hora na prova que tu precisas apenas conhecer quem é o teu Deus, para ele te dar a vitória. Jó, ele saiu do seu mundo pequeno, da sua pequenez, e ele então passou a ver que o Deus que ele agora olhou para o universo era o Deus que tudo podia fazer. Olhe para cá, Lucas 1,37: porque para Deus nada é. Mateus 19,26: olhando Jesus para ele, disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olhe para mim aqui. Se você conhecer o Deus que falou com Jó, ele é o Deus que pode fazer tudo por você, e você vai ficar só na vontade dele. Agora, o nosso mundo é pequeno. Quando eu não conheço Deus, fico impaciente, quero as coisas rápidas, eu quero que tudo aconteça de imediato. Agora, quando Jó conheceu a Deus, ele abriu a boca e disse: eu sei que tudo tu podes. E olha para mim aqui, quem conhece a Deus não se apressa, não tem inveja de ninguém, não corre atrás de nada. Pastor Zé, o que é isso? Eu vou mostrar na Bíblia. Salmo 131 primeiro: Senhor, o meu coração não se apressou, os meus olhos não se levantaram, eu nunca fui atrás de coisas grandes, e nem me exercito em coisas grandiosas demais para mim. Quem conhece a vontade de Deus, quem sabe o poder de Deus, batalha, estuda, trabalha, vem para o culto, adora,
mas não tem inveja de ninguém, porque ele sabe que o Deus que está na vida dele, está conduzindo a vida dele do jeito que ele quer. Por que que o fulano prega melhor do que eu? Por que que a fulana canta melhor do que eu? Por que que o fulano cresceu mais do que eu? Para cada um Deus tem um plano. Fica no teu lugar, agradeça a Deus, conheça Ele. Romanos 12:16, não ambicioneis coisas altas demais. Como é que tu diz que conhece a Deus, vive na vontade de Deus e é desesperado? Eu tenho que ir para o ministério, eu tenho que ir para o ministério. Talvez Deus não te queira no ministério. Eu tenho que ser doutor, eu tenho que ser doutor. Talvez Deus não te queira doutor. Vocês sabem que o maior problema da atualidade, olha para cá, jovens, adolescentes adoecendo, é porque o mundo é avexado. Eu tenho 2 filhas, e eu disse para elas, olha, eu quero que vocês sejam médicas, estudem, batalhem, eu quero que vocês sejam médicas. Uma seguiu o meu conselho, e a outra, ela ficava rebatendo um pouco, e eu falava duro. Quando foi um dia, eu chamei ela e disse, o que tu queres ser? Ela disse, papai, eu não quero ser médica, eu não sonho em ser médica, não é meu desejo ser médica. E qual é o curso que tu queres? Ela disse o curso dela. Eu disse, pois segue o teu curso. A questão não é se você é médico, advogado ou juiz. A questão é se você está na vontade dele. Porque o que te traz paz não é o teu curso. O que te traz paz não é a tua posição. O que te traz paz não é a cadeira. O que te traz paz é saber que tu estás aonde Deus quer que você esteja. Eu pergunto para você que está aqui nesse congresso, você sabe aonde é o lugar que Deus quer que você esteja? Jó se aquietou e disse, agora eu vou ficar tranquilo. A pequenez da vida de Jó saiu. Ele se libertou da pequenez dele, da miséria dele. Há tantos crentes pequenos na nossa igreja. Aí eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo, eu poderia ser isso. Queridos, olhe para cá, eu já vou encerrar. Olhe bem para cá. Quando você chegar em casa, leia Romanos 12:6. Paulo diz que nós temos diferentes dons. E às vezes você vai procurar um emprego. Quando chega lá, aí tem, precisa-se de fulano de tal, assim, 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 assim. Deus te deu um dom. Às vezes Deus te deu um dom para ser músico. Às vezes Deus te deu um dom para ser engenheiro. Às vezes Deus te deu um dom para tu seres médico. Às vezes Deus te deu um dom para tu seres... é uma outra coisa lá. Mas você teima em querer ser aquilo que Deus não te deu o dom. Todo mundo tem um QI, todo mundo tem uma diferença. E o maior problema é que às vezes eu quero forçar a ser aquilo que Deus nunca propôs para mim. Quando tu fores fazer um curso, primeiro ore a Deus, Senhor, eu estou aqui. Aqui tem engenharia, aqui tem medicina, aqui tem... Qual é o teu plano para comigo, Senhor? Eu quero me encaixar em um desses cursos que eu possa te servir, te adorar e que isso traga bênção para a minha vida, Senhor. Saia do seu mundo pequeno, saia do seu mundo medíocre. O mundo de Jó, antes de conhecer a Deus, era o do debate, era o do questionamento. Por que isso, por que aquilo? Mas quando ele conheceu a Deus, ele disse, agora é contigo, eu me aquieto. E tudo tu podes fazer, eu fico na tua vontade. Eu finalizo mostrando aqui o seguinte, que quando você passa a analisar o livro de Jó, olha o verso 6, ele diz,
por isso me abomino. Eu me abomino. Olha aí, verso 6. E me arrependo no pó e nas cinzas. Por que Jó disse eu me abomino? Essa palavra no hebraico, na verdade, ela tem um sentido muito forte. Essa palavra é mas, quer dizer desprezar. Ele estava dizendo, eu me desprezo. Por que Jó se desprezava? Por que Jó agora se dizia eu me abomino? Não é que ele estava dizendo que tinha pecado, porque Jó não pecou. Jó não pecou. Mas por que ele disse, eu me abomino, eu me jogo agora no chão como pó e cinza? É porque ele estava dizendo, se eu tivesse conhecimento de Deus, se a minha visão sobre Deus fosse ampliada, se eu conhecesse a Deus de verdade, eu não teria dito tanta bobagem, eu não teria sido impaciente, eu não teria sido avexado, eu não teria dito as coisas que eu disse. É por isso que ele diz assim, eu agora me lanço no pó, eu me lanço na cinza. Olhe para cá, isso é tão interessante, que quando ele passa a conhecer a Deus, visão ampliada, ele agora, ele volta ao ponto dele. E qual era o ponto dele? Eu quero pedir que cada um de vocês, nesse congresso, voltem ao ponto de vocês. Olhe para mim aqui, Jó, vou encerrar agora. Aqui do lado da minha direita, à minha esquerda, aqui à frente. Termine esse congresso voltando ao ponto de vocês. Olhe para mim aqui. O ponto de vocês não é eu posso, eu sou grande, eu sou filho do rei, eu vou vencer. Não é o ponto de vocês. O ponto de vocês não é o ponto dessa teologia que te coloca num pedestal de grandeza. O ponto de vocês é que se a visão de Deus for ampliada, tu vai jogar a tua boca no pó e vai dizer como Jó, eu me arrependo no pó e nas cinzas. Tu és grande e eu não sou nada. Tu és Deus e eu não sou nada. Aqui tu não tem direito. Aqui tu não é grande. Aqui tu não é o jovem mais importante. Aqui tu não tem grandeza. Tu quer Deus agindo na tua vida? Gênesis 2:7. Formou o homem do pó da... Volte para isso. O ponto-chave aqui, para tu fazeres a vontade de Deus, é tu entenderes que tu é pó, que tu não é nada, aleluia, mas que Ele é grande. Ele é o Senhor que vai ampliar a tua visão sobre Ele. O homem chamado patriarca da fé, pai da fé, Gênesis 18:27. Ele falando com Deus, ele disse: Deus, não se zangue comigo, ainda que eu seja pó e cinza. Fique de pé agora. Quero orar por você, dizendo 3 coisas. E eu quero que você diga comigo para memorizar. Diga comigo, na vontade dele. Não, mas só quem tem boca bem forte. Na vontade dele. Está fraco para o tanto de jovem. Na vontade dele, eu fico satisfeito com a compreensão de Deus. Segundo, diga comigo, na vontade dele, eu sou liberto da minha filosofia mesquinha. Na vontade dele, eu sou livre para entender quem é Deus e que eu sou pó. No dia que tu entenderes isso, tu vai olhar para Ele e vai orar como Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Vire só para o teu irmãozinho que está ao teu lado e diga para ele, vira aí para ele: tu é pó. Não, olha na cara dele e diz aí para ele, diz para ela: tu está pensando que tu é o quê? Tu é pó. Volte a ser pó hoje. Porque se tu entenderes que tu és poeira, tem um Deus que vai cuidar da tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levante a sua mão comigo, feche os olhos. Senhor, eu não sei quem veio aqui este dia, esta tarde, esta noite, que talvez esteja com a vida conturbada. Mas nesta tarde, Senhor, eu oro por cada jovem e adolescente que aqui está, que possa agora olhar para Jó e compreender que o Deus que ampliou a visão de Jó para te entender e te compreender, amplia a visão de cada irmão aqui esta noite. Que cada jovem, adolescente, obreiro que esteja aqui esta noite, que possa sair desse congresso dizendo: eu agora sei quem é o Deus da minha vida. Cada jovem que está aqui, Senhor, neste dia, que a sua filosofia de mundo, achando que é alguma coisa, que tem direito em alguma coisa, que caia por terra agora. E que ele saia daqui dizendo: Senhor, tu podes tudo, eu não sei nada, eu não sou nada, eu sou apenas pó, mas o Senhor é quem levanta do pó. Que cada jovem aqui nesta tarde volte ao ponto certo. Deus está dizendo para você agora: não pense que você é alguém, não pense que você tem poder, não pense que você é capaz, não pense que você compreende as coisas. Você é pó. Volte-se para Deus, que Ele vai cuidar da tua vida. Jogue a tua vida nas mãos de Deus, e Ele vai te abençoar e vai te dar vitória, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço para essa juventude aqui agora. Enche do teu Espírito Santo, como teu filho pregou aqui. Fortalece a cada um com a tua palavra. Senhor, eu profetizo pela tua palavra. Não há inferno, não há trama, não há projeto do diabo que possa intervir na vida daqueles que vivem o conhecimento de Deus e a tua palavra. Em nome de Jesus, que todos digam